Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, nós vamos ler do versículo 23, versículo 23 até o 32. E eu queria que você prestasse muita atenção. Diz o seguinte: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse, pois, incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-as a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Feche os olhos, oremos. Pai, louvamos mais uma vez o teu nome nessa noite. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Nós te exaltamos porque nós temos a tua palavra que nos traz ensinamentos, Senhor, para os nossos dias, para a nossa vida. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agora falando ao nosso coração. Começa falando ao meu. Ó Deus, conclui essa mensagem na minha mente. Aquilo que eu não preparei, que o Senhor me capacite. Ó Deus, e que o Senhor abençoe, me dando a sabedoria, me dando a unção que eu necessito para falar. Ó Deus, e também ao teu povo que está aqui nessa noite. Dá inteligência, sabedoria, para aplicar a tua palavra. Porque a tua palavra aplicada, ela é vida. Ela traz vitória, ela traz ensinamentos, ela põe ordem na nossa casa, e nós te pedimos, abençoa-nos. Eu repreendo deste ambiente, e todos os lugares que nos ouvem neste momento, todo espírito maligno, que queira trazer confusão nesse ambiente ou nos outros ambientes, ou trazer distração, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, e lhe pedimos, fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. Esse texto de 1 Samuel capítulo 17 é um texto muito conhecido e começa sendo conhecido lá na nossa infância, aqueles que converteram na igreja, né? E mesmo algumas pessoas que não se converteram, mas já ouviram falar dessa luta, uma luta totalmente desigual. Totalmente desigual. Se nós fôssemos apontar um vencedor, certamente tivéssemos que apostar, seria Golias, um guerreiro que todo mundo tremia diante dele. O texto nos diz claramente, se você ler 1 Samuel, que todo mundo tremia. O rei Saul estava tremendo, os guerreiros mais valentes estavam tremendo, os irmãos de Davi estavam tremendo, porque aquele gigante, durante 40 dias, ele de manhã e à tarde ele ia e afrontava aquele exército. Falava: olha,
não precisa haver luta. Basta um guerreiro de vocês contra um guerreiro dos filisteus, que sou eu. Vamos lutar, não precisa ninguém morrer mais. Somente um de nós. O que vencer, o outro exército é o vencedor. Ele desafia, mas quem tem coragem de enfrentar Golias? A palavra de Deus nos diz que ele era um homem de quase 3 metros de altura. Esses dias eu estava vendo um vídeo com o Filipinho, ele adora essas comparações, e o homem mais alto atualmente na terra, ele mora na Hungria, e 2,50 metros ele tem. É um terror, de tão alto perto das outras pessoas. Ele ia jogar basquete com os outros, ele só batia a mão assim, ninguém fazia cesta, não tinha jeito, que ele põe a mão na frente e acabou. Era uma mão de todo tamanho, um pé de todo tamanho, as camas que não cabem, 2,50 metros. Golias era quase 3 metros, e era um guerreiro, um homem acostumado à guerra. E de repente, Davi, ordenado pelo seu pai, vai levar algumas coisas para os seus irmãos, alguns alimentos. E chega ali, a primeira coisa que ele ouve era aquele gigante Golias chegando e afrontando o exército de Deus, o exército de Israel. E ele fica abismado. Como que pode alguém enfrentar e afrontar o exército do Deus vivo? Ele diz com essas palavras. E eles começam a questionar Davi, inclusive seu irmão mais velho, questiona: o que você veio fazer aqui? Você veio só para assistir a guerra? Só para ver o que está acontecendo? Bisbilhotar? Não, ele foi levar alguma coisa, um mandato, a ordem do seu pai. E de repente ele vê uma grande adversidade. Mas se tem uma coisa que faz com que a gente tenha oportunidades na vida, são as adversidades. Por isso que o título dessa mensagem é: observe as oportunidades. Nós estamos entrando em mais um ano, o ano 2025. Adversidades virão. Nós, quando olhamos os noticiários, nós ficamos assustados. O dólar fechou a 6,17 ou 6,18. A inflação está aumentando. A economia está um horror. Tantas coisas acontecendo no mundo. As guerras estão aumentando. As instabilidades entre os países. Vem um novo governo nos Estados Unidos. Ninguém sabe o que pode acontecer, quais vão ser as medidas, e todo mundo fica com receio do que vai acontecer. Adversidades podem vir, mas eu quero te dizer uma coisa: no meio de um ano que pode parecer difícil, que mostra-se difícil, nós vamos ter muitas oportunidades, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Essa era uma grande adversidade para Davi. Um gigante, um guerreiro de 3 metros. Mas Davi não viu um gigante, ele viu uma oportunidade de vencer aquela batalha e conquistar coisas preciosas para a vida dele. Então, se nós ficarmos apreensivos quanto ao próximo ano, o que vai acontecer? Como é que vai ser minha vida? Nós vamos ser derrotados, como aquele povo que fica tremendo diante dos gigantes que surgirão. O povo tremia, Saul tremia, os irmãos de Davi tremiam, todos tremiam, todos estavam com medo. Mas Davi viu uma oportunidade. E eu quero te dizer que Deus tem muitas oportunidades para o seu povo nesse ano, em nome de Jesus. Não é porque
Davi era um grande guerreiro, não é porque Davi era uma pessoa muito especial, simplesmente ele viu o que ninguém via. O exército que estava ali para batalhar era o exército do Deus vivo. É isso que ele via. E eu queria falar de algumas questões aqui sobre oportunidades, para nós refletirmos, antes de termos essa virada para o ano de 2025, que você possa pensar sobre isso, sempre quando você enfrentar as adversidades durante esse ano de 2025. Primeiro, prepare-se para quando as oportunidades chegarem. Prepare-se para quando as oportunidades chegarem. O versículo 36 de 1 Samuel 17, diz o seguinte: assim feria o teu servo leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Enquanto Davi estava pastoreando ovelhas, Davi estava se preparando. Ele estava se preparando. Muitas vezes nós não nos preparamos para quando as oportunidades surgirem, nós agarrarmos essa oportunidade. Muitas vezes nós ficamos cegos diante das oportunidades, porque nós não nos preparamos. E aqui eu falo de preparo no mundo secular, claro, estudar, aperfeiçoar naquilo que nós fazemos, porque hoje, talvez não tenha, esse ano você não teve a oportunidade, mas 2025 pode surgir a sua oportunidade e você está preparado. E Davi, ele se preparou, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele cuidou da melhor forma possível. Muitas vezes nos é dado tarefas e nós fazemos de qualquer jeito. Nós não nos preparamos. As pequenas coisas que nós fazemos, bem feitas, as pessoas estão nos observando. Você imagina Deus, Ele está te observando. Como você tem feito as coisas para Deus? Davi estava cuidando de ovelhas, ele era o mais novo, ficava ali cuidando das ovelhas, mas ele cuidava da melhor forma possível, e Deus estava o treinando, enquanto ele cuidava bem cuidado das ovelhas. Apareceu um leão, o que ele fez? Ele feriu, pegou o leão pela barba, o texto nos diz, pela barba, e matou o leão. Apareceu um urso, ele também matou o urso. Deus foi dando oportunidades, e ele se preparando para batalhas maiores que viriam. E vencer Golias não foi a maior batalha dele. Talvez a maior batalha de Davi foi ser perseguido pelo rei Saul. Durante anos, ele foi perseguido pelo rei Saul. Mas foi mais um treinamento. Deus foi preparando. Então, enquanto não vem a bênção, a vitória, se prepare. Davi se preparava, louvando a Deus. Quantos salmos ele escreveu? Davi se preparava, conhecendo Deus através da palavra. Quando ele está ali, ele demonstra isso de forma clara. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que não conhece a Deus? Incircunciso não é povo de Deus, para afrontar o exército do Deus vivo. Quem é esse? Quem é esse mundo diante, não de nós? Ele não falou, bateu no peito, quem é esse para enfrentar da vizinha aqui, que é bom de funda, que já matou um leão e um urso? Não, ele falou isso apenas com Saul. Ele falou,
ele exaltou o nome de Deus, entendendo que com Deus nós vamos vencer. Nós podemos entrar nesse ano de 2025, podemos ser muito menor que o inimigo, ele pode ter muito mais poder, mas a vitória será nossa em nome de Jesus, porque nós somos o exército do Deus vivo. Se nós entendermos dessa forma, e nos prepararmos, fazendo tudo com esmero, se der uma pequena coisa para ser feita, faça bem feito, estude a palavra de Deus, ore, jejue. Era isso que Davi fazia, ele se preparou, especialmente no campo espiritual, porque quando nós estamos muito bem preparados no campo espiritual, que Jesus Cristo disse, lá em Mateus, ele declara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós às vezes nós invertemos isso, nós nos preparamos tanto para tantas coisas, mas não nos preparamos espiritualmente, porque as maiores batalhas que nós temos nessa terra estão no campo espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra os demônios, e nós temos que ter esse entendimento, e estar preparado com as armas espirituais que Deus tem nos dado. Davi só venceu, porque ele se preparou, claro. Eu fico imaginando Davi treinando sua funda, todo dia, não sei quantas pedras lançando, para afugentar os lobos, os ursos, os leões, que vinham contra as suas ovelhas, afugentar os ladrões, estava ali preparado, mas muito mais, ele se preparou espiritualmente. Então nós temos que estar preparados espiritualmente. Nós vemos isso na palavra de Deus. José do Egito, ele só alcançou ser o segundo no reino do Egito, só ficando atrás de Faraó, e ele que comandava, ele era o primeiro ministro, ele que comandava tudo, porque ele se preparou, principalmente espiritualmente. Na casa de Potifar ele destacou, e as pessoas viam que tinha um espírito diferente nele, que era o Espírito de Deus. Na cadeia, eles acharam que tinham derrotado, mas ele se preparou ali, ele fez o melhor, e Deus o colocou numa situação. Quando nós vemos a obra que foi feita por Moisés foi preparado lá no Egito, durante 40 anos ele viveu no Egito, conhecendo das ciências, para governar um povo de cerca de 2 milhões de pessoas que estavam saindo, e Deus o colocou depois 40 anos para viver no deserto, quando ele foge do Egito, porque sabia que o povo passaria pelo deserto, e ele tinha que conhecer como era a vida ali no deserto. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados para nós vencermos, mas especialmente preparados espiritualmente, e Deus vai nos dar vitória. Segundo, quando surgir a oportunidade, seja corajoso. Versículo 32, eu quero repetir, desse capítulo 37. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Sem coragem, nós vemos as oportunidades, muitas vezes elas aparecem e a gente não tem coragem de enfrentar as situações. Só os corajosos
Aqueles que realmente falam, olha, como nós cantamos aqui, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou mais inteligente, não. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo, eu escondo atrás do meu Deus. Eu tenho convicção que o diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar, mas o anjo do Senhor está ao meu redor. A nossa coragem, ela vem porque nós conhecemos um Deus que nos protege, que luta as nossas lutas. Davi, veio a crítica do seu irmão Eliabe, falando: o que você está fazendo aqui, menino? Você veio aqui só para bisbilhotar, olhar como é que está a guerra? Ele não teme, nós não temos que temer as críticas, nós vamos em frente. Nós não tememos os gigantes que estão dizendo o tempo todo: eu vou te matar. Foi isso que Golias falou com ele no versículo 42, diz o seguinte: e olhando e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ele diz: quem sou eu? Você vem com pau e pedra para mim? Ele desprezou. O que Davi falou? Quando o mundo te desprezar, fale como Davi. Você vem para mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa coragem é porque nós temos o Senhor dos Exércitos à nossa frente, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós vamos entrar no 2025, virão batalhas, claro que virão. Não perca as oportunidades que Deus vai te dar, porque você está com medo, porque você está sendo criticado, porque você está sendo afrontado, porque muitas vezes está com medo de receber um não. Davi poderia ter chegado diante do rei Saul, e o rei Saul falou: não, você não vai para a batalha não, quem é você? Se você for lá, você vai perder. Não tenha medo de receber não na sua vida. Quem tem medo de receber não, ele fica sem correr atrás das oportunidades. Eu sempre digo o seguinte: o máximo que eu vou receber, quando eu vou pedir alguma coisa, é um não. O não já está garantido. Então eu posso receber um sim. E é uma oportunidade, é uma bênção, é uma vitória, é uma porta aberta que está abrindo diante de mim por Deus. Então a coragem, ela é essencial. Nós precisamos ter coragem neste mundo. Não é porque eu tenho que falar assim: eu sou forte, eu sou corajoso. Não, eu sou corajoso porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que luta minhas lutas. Davi, li as histórias das batalhas do seu povo. Certamente ele ouviu falar do que Moisés fez, do que Josué fez, do que outras pessoas batalharam. E ele falou: olha, eu sou desse exército. Eu sou do exército do Deus vivo. Então tenha coragem. Enfrente mais um ano. Se você teve medo, ficou deprimido, apreensivo, o que Deus está falando com você é: tenha coragem. Fale como Davi. Quem é esse ano? Quem são essas adversidades para me impedir de pegar minhas oportunidades?
porque eu sou do exército do Deus vivo. Creia, tome posse em nome de Jesus. Terceiro, Deus capacita os incapacitados. Olha o que diz aqui, o versículo 45 até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu venhas a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Do Senhor é a guerra. O que Davi estava dizendo? Eu sou incapacitado, eu estou indo realmente com uma funda. Você vem com lança, com espada, mas do Senhor é a guerra. Olha, Deus vai te dar oportunidades que tem gente muito mais capacitada que você para a guerra. Mas se você confiar em Deus, a vitória vai ser sua em nome de Jesus. A bênção será nossa se nós confiarmos nesse Deus Todo-Poderoso. É confiança. É saber que, mesmo que as oportunidades surjam para mim e para outro que às vezes tem mais capacidade, como Golias tinha mais capacidade que Davi, mas a bênção será para mim, porque eu que sou do exército do Deus vivo, eu pertenço ao Senhor Jesus, Ele é o meu Deus, Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele está ao meu lado. Essa é a certeza que nós temos na nossa vida. A nossa luta não é nossa luta. A nossa luta é do Senhor da guerra, é do Senhor dos exércitos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e se-lhe-á concedida. Sabedoria é pensar como Deus pensa. Se você está com falta de sabedoria, ore e peça a Deus. E se você pensar como Deus pensa, a vitória já é sua. Sabe o grande problema na nossa vida? Que muitas vezes nós pensamos como o mundo pensa. Nós ficamos com os conceitos humanos. E sabedoria é pensar como Deus pensa. Se eu estiver pensando como Deus, vai dar certo. Eu vou chegar no final de 2025 abençoado. As oportunidades surgirão. Por quê? Porque quando eu penso como Deus pensa, eu estou sendo capacitado para ter a vitória. Davi, quando ele vai enfrentar o gigante, ele simplesmente tirou os pensamentos do exército de Israel, que estava tremendo, com medo. Ele simplesmente tirou
os pensamentos que aquele era um gigante impossível de ser vencido, como todos ali pensavam. E ele começou a pensar como Deus, com sabedoria. Ele fala: olha, ele é grande, mas ele vai cair. Ele é poderoso, mas ele é pequeno diante de Deus. Ele sabe guerrear e já matou muitas pessoas, mas hoje ele vai ser morto e eu vou arrancar a cabeça dele. Simplesmente, ele tirou os seus pensamentos e começou a pensar como Deus estava pensando, que aquele exército dos filisteus seria derrotado pelo exército de Israel. E assim que tem que ser os nossos pensamentos. Se eu estiver pensando como Deus pensa, a minha vida será vitoriosa em 2025. E aí eu tenho que pensar que eu tenho que estar preparado, fazer tudo com esmero, da melhor forma possível. Eu tenho que ser corajoso, e eu tenho que ter sabedoria para ver as oportunidades e ver como Deus vê. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Deus fechar uma porta para você, não é essa que você vai. Se você estiver no altar de Deus, como Davi estava, a oportunidade virá. O gigante vai tombar. Você vai ter a vitória. Você vai conquistar. Você vai ser honrado. No nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu creio que esse é um ano de muitas oportunidades. Deus colocou no meu coração essa mensagem, que eu creio de verdade. Eu peço a Deus: Senhor, fala comigo. Eu não quero trazer uma mensagem que venha do meu coração, mas eu quero uma mensagem que venha do teu coração, porque o que vem do teu coração é sabedoria, teu coração é bênção, é vitória. O coração do homem é enganoso, mas o coração de Deus nunca se engana. O que Deus fala então é oportunidades. Observe as oportunidades esse ano. Quando vier as adversidades, você vai falar. Quando vier os gigantes, você vai falar: atrás dessa adversidade, Deus está querendo me mostrar uma oportunidade de vitória. Deus quer me mostrar uma bênção. E não ficar para baixo, derrotado, com medo do que possa acontecer, do que possa vir lá na frente. Não, mas cheio de coragem, preparado. Prepare-se, especialmente espiritualmente. Tem um ano de mais oração, de mais louvor a Deus, de mais da presença na casa de Deus, de mais louvor a Deus, como Davi tinha. Vá se preparando, porque a bênção é grande, a vitória é grande, os gigantes cairão, e a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. E eu queria orar com você agora. Se Deus falou no seu coração, e você crê que vai ser um ano de oportunidades, coloque a mão no seu coração e fala: Senhor, eu creio que portas serão abertas. Abre meus olhos
Abre meus olhos para eu ver essas oportunidades surgirem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação. A guerra pertence ao Senhor. Senhor, eu sei que muitas batalhas virão sobre a vida do Teu povo durante esse ano, Pai. Mas, Senhor, abre os nossos olhos para nós vermos que no meio das adversidades, no meio dessas lutas, Senhor, o Senhor quer nos mostrar muitas oportunidades de bênção, de vitória, de portas abertas, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, nós somos Teu povo, abre os nossos olhos, não deixe que a gente tenha medo do que pode vir, ó Pai. Nós não temos medo da economia, nós não temos medo do que pode vir nos governos, nós não temos medo do que possa vir no mundo, Senhor, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é que luta as nossas lutas, quem vai à nossa frente, é o Senhor dos exércitos. Quem é esse mundo incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Nós somos o Teu povo, Senhor, nós temos uma aliança através de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos e Te adorar, e Te pedir, e clamar diante da Tua presença. Abre os nossos olhos espirituais, dai-nos a sabedoria, capacita-nos, ó Pai, para nós, Senhor, termos as vitórias que nós, Senhor, o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, nós, Senhor, estamos diante da Tua presença, e a Tua presença é melhor que a vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós louvamos o Senhor de todo o nosso coração nessa noite. Senhor, eu tenho convicção, Senhor, que nós, junto com os Teus anjos, ó Pai, nós fizemos um grande coral para adorar o Teu nome nessa noite, ó Pai. É o último dia desse ano. Ó Deus, nós vamos iniciar mais um ano, e que o Senhor esteja nos abençoando nesse ano. Ó Deus, muito obrigado, capacita-nos, abre os olhos do Teu povo, para ver as oportunidades, em nome de Jesus, amém.